Asahi era um perdedor virgem que não conseguia conquistar uma gata, mesmo que sua vida dependesse disso. No entanto, tudo mudou quando seu pai lhe deu 5 esposas com problemas paternos, então ele teve que agradá-las para que se sentissem melhor. Tudo começou em uma certa noite quando Asahi não fantasiou sobre supermodelos sem enredo pela primeira vez, mas teve um sonho estranho onde encontrou uma garota que sussurrou algo para ele antes de desaparecer. Mesmo em seus sonhos, Asahi era um desesperado e corria atrás dela até que seu alarme o trouxe de volta à realidade. Quando ele acordou e bateu no despertador, seu coelho robô de estimação, Loverin, não parava de zombar dele por ser um preguiçoso e desajeitado. Ele então foi ouvir as notícias e prestou atenção especial à vidente, Etoile, que o fez sentir-se especial pela primeira vez em sua vida patética ao dizer que a fortuna número 1 pertencia a alguém nascido em 8 de outubro, que coincidentemente era seu aniversário. Ela previu um dia interessante para ele, com suas palavras de sorte sendo esquina, trem, escada, robô de limpeza e carta. Asahi reclamou que 5 palavras eram demais para suas 2 células cerebrais e meia lembrarem, mas Loverin lembrou o de que ele estava atrasado para a escola. Então ele vestiu seu uniforme e correu para a estação de trem. Quando se aproximou de uma esquina, colidiu com uma garota chamada Aoi, que caiu em uma posição suspeita em cima dele. Antes que Asahi pudesse ter uma visão clara de sua fonte da juventude, ela se afastou envergonhada e perguntou se ele tinha visto algo, mas ele jurou que era cego do olho esquerdo. Ela ficou aliviada, dizendo que ela não estava usando a que gostava que as pessoas vissem, fazendo Asahi perceber rapidamente que estava lidando com uma cabeça de vento. Ela finalmente percebeu que estava atrasada e correu para a escola, mas Asahi notou que ela deixou sua armadura no chão, então ele as pegou. Asahi finalmente chegou à estação de trem e pulou em um trem, que ele notou estar surpreendentemente vazio, então decidiu tirar um cochilo enquanto o trem seguia. Antes que ele pudesse mergulhar novamente no mundo dos sonhos, uma gata de cabelo verde chamada Mongfa embarcou no trem, e o jovem Gunnar estava prestes a explodir quando percebeu que ela estava sentada ao lado dele. Ele tentou controlar seus impulsos enquanto Mongfa instantaneamente adormeceu, agarrou seu braço e começou a esfregar seus canhões nele. E todos os esforços para escapar provaram ser fúteis porque ela tinha um aperto de gorila. Ela murmurou algumas palavras estranhas que fizeram Asahi se perguntar se ela estava mesmo dormindo. E eventualmente ele puxou com tanta força que ambos caíram de seus assentos apenas para o sortudo encontrar os melões de maravilhas dela em suas mãos. Quando ela acordou, Mongfa imediatamente tentou chutar sua cabeça, confundindo-o com um soldado inimigo. E depois que ela errou, Asahi correu o mais rápido que pôde para longe do trem. Ele eventualmente chegou a uma escada enquanto se perguntava por que sua manhã estava tão bagunçada, mas então lembrou-se das palavras da vidente e percebeu que esses eventos loucos que estavam acontecendo estavam conectados às 5 palavras de sorte que ela lhe deu. Percebendo que a próxima palavra da lista era escadas, ele desceu com cuidado. Mas antes que pudesse comemorar, uma garota estranha chamada Kirin caiu enquanto descia as escadas e aterrissou nele da maneira mais bizarra possível. Infelizmente para Asahi, isso não foi o fim, porque enquanto ela ainda estava em cima dele, Kirin o chamou de imundo e o manipulou de várias maneiras antes de esmagar suas joias da família e fugir. Asahi tentou fazer uma jogada de alto QI, escondendo-se nos arbustos para evitar um robô de limpeza nas proximidades, já que esse seria seu próximo encontro azarado. Mas, justo quando ele começou a se sentir seguro, ouviu os gritos de outra garota chamada Emília. O robô então voltou para ele, mas desta vez segurando uma peça íntima rosa. E quando Asahi a pegou, ele notou o enchimento caindo dela, enquanto Emília, que era a dona, correu para a cena e imediatamente o acusou de corromper o robô. Negou essas alegações, mas ela continuou acusando-o até que o robô começou a tentar pegar a peça íntima inferior dela e acabou puxando-a para longe. Enquanto Asahi se afastava, ele encontrou um cachorrinho fofo, que o levou a um lugar no parque onde um jovem estava chorando enquanto um cachorro fazia danças de yoga sobre ele antes de perceber que estava atrasado. Então ele correu para a escola e fez sua melhor imitação do Homem-Aranha para entrar na aula sem que o professor percebesse. Durante a chamada, Asahi percebeu que estava encrencado quando viu que os novos alunos que estavam esperando eram Aoi, Ilha, Kirin e Emília, e que Mongfa era a nova professora deles. Ele tentou ao máximo não fazer contato visual com eles, mas eventualmente eles o reconheceram e lhe deram vários tapas no rosto. Um tempo depois, Yoshio perguntou por que os novos vilões estavam tão irritados com ele, e ele explicou sua manhã infernal. Mas como Yoshio era um ainda maior, um virgem desprezível do que ele perguntou sobre como tudo era destino e como todos poderiam estar vivendo em algum jogo de vídeo de fantasia louco para perdedores. Enquanto isso, Aoi estava discutindo com Kirin e Amélia sobre o assunto no vestiário feminino, e justo quando tentou defender Asahi, percebeu que estava faltando algo. Durante os esportes, Yoshio revelou que tinha feito verificações completas de antecedentes das garotas, sobre as quais ele começou a tagarelar. Asahi ficou chocada com o quão esquisito seu amigo era. No entanto, Yoshio estava apenas interessado em saber se ele tinha sentimentos por alguma delas, o que Asahi negou. Um tempo depois, Asahi voltou para a sala de aula e notou uma carta estranha saindo do seu armário, então ele a pegou e saiu correndo, apenas para encontrar Aoi no caminho. Ela o provocou pelo encontro anterior, mas depois estremeceu como um cachorro tosado antes de lhe contar sobre o pedaço de tecido que acidentalmente deixou com ele.
Quando Asahi tentou devolvê-lo, ele acabou trazendo a roupa íntima de Amelia, e Aoi o esbofeteou mais uma vez. Poucos momentos depois, ele viu Ilia sendo perseguida por cachorros novamente, mas desta vez, Ilia o usou como escudo humano. E ele tentou espantá-los, mas não tinha nenhuma aura, então acabou sendo humilhado mais uma vez. Enquanto ele voltava para a aula, encontrou Monkva, que se ofereceu para tratar seus ferimentos, então foram para a enfermaria da escola, onde ela cuidou dele e pediu desculpas por quase chutar seu cérebro já do tamanho de uma ervilha. Mas então Amelia entrou. Depois de confirmar que ela estava bem, Monkva os deixou sozinhos, então Asahi devolveu suas roupas íntimas enquanto ela se desculpava por acusá-lo de um crime que ele não cometeu. Depois da escola, Asahi finalmente abriu a carta que recebeu mais cedo, que dizia que ele tinha que comparecer a uma reunião secreta sob a cerejeira. Quando ele chegou lá, viu Aoi, que confessou que gostava dele justo quando ele estava prestes a devolver sua armadura de enredo, e ventos fortes levantaram sua saia, o que lhe deu uma visão clara de seus planos. O cérebro de Asahi ficou completamente confuso ao ver o diamante brilhante de Aoi, mas Aoi não tinha ideia, então ela continuou divagando sobre como casais formados sob a cerejeira se tornam eternamente ligados. Asahi começou a agir como um completo idiota, então ela deixou ainda mais claro que o amava, e perguntou como ele se sentia em relação a ela. Mas, como um típico virgem patético, ele começou a travar e apontou que ela não tinha proteção de enredo. Aoi então explicou que se perdeu e estava muito nervosa para pedir de volta, então Asahi revelou que suas roupas íntimas foram levadas pelo vento para uma árvore próxima, fazendo-a sair correndo de vergonha. Asahi não conseguia tirar o incidente da cabeça enquanto caminhava para casa, e estupidamente sentiu que Aoi gostava de se mover sem qualquer armadura protetora em território inimigo, então considerou tentar ele mesmo antes que ele aparecesse e o assustasse fazendo sons de cachorro. Eles se sentaram perto de uma escada, onde ele percebeu que Ilia precisava de algo dele. Então ele perguntou, mas percebeu que não estava pronto para a resposta quando Ilia confessou que o amava porque ele se sacrificou para salvá-lo. Asahi tentou entender tudo, mas então Monkva apareceu e o arrastou com uma urgência que fazia parecer que ela tinha encontrado o One Piece. Eles eventualmente pararam em um beco próximo, onde ele perguntou o que estava acontecendo e ela imediatamente o abraçou apertado para evitar ser vista por um grupo de homens de preto que passaram pela área. Asahi já estava sob muita pressão, mas o vulcão em suas calças quase explodiu quando Monkva começou a tratar seu pescoço como um picolé. Então ela o soltou. Quando Asahi voltou a si, ele perguntou quem eram os homens de preto, então ela explicou que eram os subordinados de alguém que estava tentando cortejá-la, mas como ela não gostava dele, teve que usar Asahi para despistá-los. Ela pediu desculpas a Asahi, e ele disse que não se importava de ser usado para se esconder, mas afirmou que ela só deveria fazer coisas íntimas assim com alguém que ama. Então, sem hesitar, Monkva confessou que o amava e tentou usar seus encantos femininos para convencê-lo a sair com ela. Mas os instintos de virgem de Asahi entraram em ação novamente, então ele fugiu o mais rápido que pôde. Enquanto Asahi corria, ele tentava entender como um perdedor patético como ele conseguiu conquistar duas garotas incríveis e um garoto fofo, mas então Kirin o avistou, imediatamente vestiu um vestido de noiva e começou a persegui-lo. Ela eventualmente o alcançou. E tinha certeza de exibir como era popular como modelo antes de revelar que estava a caminho de se casar. Asahi tentou fingir ignorância mais uma vez, mas então ela disse que ele era quem ela queria casar porque também se apaixonou por ele. Embora houvesse uma igreja por perto, ela decidiu surpreender Asahi levando-o a um motel para o casamento. E ele fingiu e a enganou fazendo-a pensar que estava prestes a trocar votos com ela, mas fugiu no instante em que ela fechou os olhos. Asahi estava mais uma vez tentando descobrir de onde vinha todo esse poder de sedução, mas quando chegou ao parque foi parado por um esquisito que lhe deu uma petição para assinar. Ele felizmente percebeu que era um formulário de casamento antes de escrever seu nome, e a mulher revelou ser Amelia, que também estava tentando se tornar sua mulher, pelo menos até o robô de limpeza voltar e fazê-la ir embora roubando suas roupas íntimas novamente. Asahi sentiu que estavam apenas pregando uma peça nele, mas quando chegou em casa, a primeira coisa que viu foram os 5 alinhados na sua sala de estar, dando-lhe as boas-vindas. Asahi ainda não conseguia entender o que estava acontecendo, então tentou ir embora pensando que tinha entrado na casa errada, mas então Aoi o parou e disse que ele não estava enganado. Ainda confuso, Loveland reproduziu uma mensagem revelando que seu pai arranjou para que as 5 cidades vivessem com ele como potenciais noivas, porque sabia que seu filho era solitário demais para encontrar uma parceira por conta própria, e disse que não importava que uma delas fosse um rapaz, pois viviam em uma era onde o amor não era impedido pelo gênero. Ele acrescentou que Asahi não deveria ter filhos ainda, provavelmente sabendo que seu filho era esquisito, mas isso só fez o garoto desmaiar. Ilia e as garotas, no entanto, estavam mais do que felizes por estarem morando com Asahi, então não demorou muito para que todas começassem a cercá-lo e implorar para lhe dar sessões de massagem. Um tempo depois, Asahi pediu a Ilia e as garotas para saírem, porque seu pai organizou tudo sozinho sem informá-lo, mas então elas começaram a manipulá-lo, tentando convencê-lo a deixá-las ficar. Eventualmente, Asahi mencionou que não havia quartos extras para elas em seu apartamento, mas então Kirin argumentou que havia, e seu cérebro minúsculo finalmente percebeu que sua casa não tinha apenas um único quarto, mas sim 5 quartos inteiros de reserva para elas. Então ele desabou novamente. Asahi então ficou desesperado e começou a apresentar diferentes razões pelas quais elas não deveriam ficar com ele, mas as garotas usaram suas habilidades de manipulação para convencê-lo a deixá-las ficar.
Depois do jantar, Aoi agradeceu a Asahi por aceitá-las, e então as coisas começaram a esquentar novamente. Então ele decidiu tomar um banho. Mas ele não estava seguro nem no banheiro, e mesmo depois de expulsar Kirin, ele encontrou Amélia completamente nua e tentando fazer coisas estranhas com ele. Então ele fugiu. Quando chegou ao seu quarto, procurou em todos os lugares para garantir que essas damas atrevidas não estivessem esperando para emboscá-lo. Mas quando ele se deitou, viu Monfa na parede acima dele, apenas esperando para atacar, então ele gritou para que o deixassem em paz. Mais tarde naquela noite, Asahi os repreendeu por causarem problemas, e eles pediram desculpas, mas ele disse para saírem de sua casa de qualquer maneira. Eles imploraram para que ele os deixasse ficar porque não tinham para onde ir, então ele decidiu que se eles não saíssem, ele sairia. Asahi deu uma volta fora de casa e acabou indo ao santuário onde Aoi se juntou a ele, e contou como todos estavam animados para conhecer o homem do destino deles. Ela então implorou para ele voltar para casa, dizendo que eles sairiam de sua casa e encontrariam uma maneira de sobreviver. E isso fez Asahi se sentir mal. Então ele disse que eles poderiam ficar em sua casa, mas exigiu que parassem de brincar com ele. Aoi concordou, e isso fez com que ele soltasse um sorriso caloroso, que a fez lembrar de um cara que ela conhecia antes e trouxe lágrimas aos seus olhos. Quando os dois voltaram para casa, Asahi disse ao resto das garotas, assim como a ilha, que elas não precisavam mais ir embora, com a condição de que parassem de agir como se estivessem famintas por sua furadeira manual. Elas concordaram e comemoraram juntas. Alguns dias depois, Asahi acordou e percebeu que os milhões de trancas que colocou na porta foram arrombados e que havia uma pequena ladra experimentando com seu corpo debaixo dos lençóis. Quando levantou os lençóis, viu que era Amélia usando seu pé como borracha, e depois de ser pega em flagrante, a descarada teve a audácia de cumprimentá-lo com um sorriso. Então ele gritou para ela sair do quarto dele. Mais tarde naquela manhã, Aoi fez omelete com arroz para toda a equipe e Asahi reclamou com ela sobre como o resto do grupo estava constantemente entrando furtivamente em seu quarto e tentando se exercitar com ele. Asahi perguntou a Aoi por que ela nunca invadiu o quarto dele, mas antes que ela pudesse ouvi-lo direito, eles foram interrompidos novamente, mas desta vez por Monfa, que havia perdido seu tablet e precisava da ajuda de Aoi para encontrá-lo. Depois que ela saiu, Aoi tentou continuar a conversa com Asahi. Mas então Amelia apareceu lá, e enquanto Asahi cobria os olhos e tentava manter o pequeno Johnny sob controle, Amelia reclamou que não conseguia encontrar sua peça de roupa restante. Então Aoi a direcionou para a lavanderia, onde poderia encontrar uma. Antes que ela pudesse sair, Aoi propôs que ela a ajudasse com o café da manhã quando terminasse de se vestir, mas Ilha apareceu e se ofereceu para ajudar em seu lugar. Amelia ainda estava ansiosa para ajudar Aoi a preparar o café da manhã. No entanto, quando finalmente desceu e tentou ajudar, ela não conseguiu escrever o nome de Asahi com ketchup no arroz de omelete tão bem quanto os outros, e a refeição de Asahi acabou parecendo uma das vítimas de Mahito. Então, ela decidiu comer ela mesma. Mais tarde naquela manhã, na aula, o professor anunciou que eles fariam alguns exercícios de escrita de kanji, e Yoshio notou que Amelia estava com cara de poucos amigos. Então Asahi explicou o que aconteceu naquela manhã para ele. O professor chamou Kirin para responder a primeira pergunta, e ela se esforçou ao máximo enquanto respondia corretamente, enquanto o professor não pôde deixar de admirar. Quando a aula terminou, o professor anunciou que eles teriam uma prova na semana seguinte, e mesmo que kanji fosse moleza para Kirin, ela ainda odiava o fato de ter que fazer uma prova. Mais tarde naquela noite, todos estavam brincando quando Asahi percebeu que Amélia não estava com eles e perguntou sobre ela. Então Ilha disse a ele que ela foi direto para o quarto logo após o jantar. Asahi foi até a porta de Amélia, mas antes que pudesse bater, ouviu ela fazendo barulhos engraçados e assumiu que ela estava assistindo a todos os clássicos da Dark Web no modo anônimo. Então ele congelou. Ele eventualmente percebeu que ela estava usando o nome dele como parte de sua interpretação. Então, quando as coisas pareciam realmente intensas, ele entrou, mas ficou chocado ao ver que ela estava apenas estudando kanji e nada do que ele imaginou. No entanto, ele notou que ela estava usando livros raros para estudos adicionais, e quando perguntou por quê, ela disse que queria aprender da maneira mais incomum possível para poder se sair bem no teste que se aproximava. Ela se sentiu envergonhada porque todos eram bons em kanji, exceto ela, e até lançou uma indireta para Yoshio, que telepaticamente pegou um resfriado quando ela mencionou seu nome. Ela corou ao dizer que pretendia ser boa no idioma do país natal de Asahi, então ele a convidou para uma aula particular com ele depois da escola no dia seguinte. Os dois foram para a biblioteca no dia seguinte após a escola, e Amélia perguntou por que Asahi escolheu aquele local. Então ele explicou que não queria que o resto da equipe pensasse que eles estavam tendo aulas particulares de yoga. Ele começou dando a ela um teste para avaliar seu nível atual, e embora ela agisse com confiança após responder as perguntas, Asahi percebeu que todas as suas respostas vinham diretamente do dicionário Ganr e não estavam relacionadas às perguntas. Ele deu a ela outro conjunto de perguntas para tentar, e suas respostas foram ainda mais estranhas desta vez. Então ele se perguntou por que ela era ótima em escrever kanji complicados, mas não os simples. Mais tarde naquela noite, Asahi, Ilha e as meninas estavam comendo sobremesa após o jantar, mas perceberam que Amélia não estava com eles. Então Asahi foi até o quarto dela e notou que ela estava ficando acordada até tarde para estudar pela milionésima vez, o que o preocupou. Amélia continuou a estudar intensamente durante as aulas e até durante a aula particular de Asahi. Então, quando ela se recusou a ir para casa com ele após uma de suas sessões, ele perguntou por que ela estava tão fixada em aprender kanji. Amélia ficou brava e disse que sentia que estudar e não obter resultados a tornaria inútil, e chorou ao afirmar que queria aprender a língua dele a qualquer custo antes de sair correndo. Mais tarde naquela noite,
todos ainda estavam preocupados com Amelia. Então Asahi foi verificar como ela estava, e ela desabou em lágrimas ao expressar como se odiava por ter sido dura com ele, e presumiu que ele a odiava por ser uma tsundere. Asahi, no entanto, disse que estava bem com isso porque ela mostrou que é uma pessoa sensível, e também acrescentou que sua atitude de nunca desistir a tornava tão legal quanto qualquer herói de shounen. Ele também disse que apreciava seu esforço e admitiu que ficava feliz por ela estar se esforçando tanto para aprender seu idioma. Ainda assim, quando ele a aconselhou a não se odiar e deu um tapinha na cabeça dela, ela teve um flashback semelhante ao que Aoi teve antes e voltou a ser sua versão brincalhona. Asahi eventualmente deu a ela um pequeno presente que a ajudaria a dominar kanji mais rápido, que ele mesmo fez, e percebeu que o resto da equipe estava escutando a conversa. Então, ele ordenou que as portas se abrissem, o que fez todos caírem uns sobre os outros. Logo, Amelia tinha tudo em sua casa rotulado em kanji, e por causa disso, ela conseguiu enfrentar o teste com confiança. Depois, eles removeram todos os rótulos de kanji que Amelia colocou, e quando Asahi disse que estava um pouco triste com o fim deste arco de kanji, ela se ofereceu para ensiná-lo inglês. Mas Aoi roubou sua atenção pedindo ajuda na cozinha. Os resultados do teste saíram logo e Amelia conseguiu 70%, o que foi uma grande melhoria em relação ao seu último teste, e isso deixou todo o grupo feliz. Um tempo depois, Yoshio estava contando a Asahi como notou que Amelia parecia mais feliz recentemente. Mas seu amigo estava muito ocupado olhando o cartão de agradecimento especial que Amelia escreveu para ele em kanji, o que o deixou feliz. Asahi abriu sua marmita e viu que sua refeição era o murice, que tinha seu nome corretamente escrito em kanji desta vez. E enquanto ele sorria, Yoshio estava morrendo de inveja. Alguns dias depois, Ilha estava chateado ao lembrar como seu pai o fez mudar de nome de Irina para Ilha e viver como um menino, apesar de ser verdadeiramente uma menina. Enquanto estava perdido em pensamentos no assento do vaso sanitário, Asahi entrou de repente e saiu após ver que o banheiro estava ocupado. Mas Ilha ainda ficou assustado. Mais tarde naquele dia, Ilha saiu com as garotas para uma cabine de jogos onde o prêmio de primeiro lugar era uma viagem para 2 pessoas a uma fonte termal. E todos sabiam que essa era a oportunidade perfeita para ter um encontro romântico com Asahi. Mas também sabiam que a probabilidade de ganhar o primeiro prêmio era literalmente 1 em 1 milhão. No entanto, Ilha provou a eles que ele era o honrado quando conseguiu na primeira tentativa. E logo todo o grupo chegou ao local de férias chamado Feederfin Inn. Antes mesmo de entrarem, Amelia ficou animada e começou a falar empolgadamente sobre uma vilã de elite conhecida como a Bela Proprietária, que se acreditava ainda estar administrando o lugar. No entanto, quando entraram, perceberam que a Bela Proprietária parecia um personagem de JoJo bombado. E quando ela se ofereceu para mostrar os quartos, Asahi pediu para ela dar 2 quartos, um para as meninas e outro para os meninos. Eventualmente, eles chegaram aos seus quartos e Asahi percebeu que Ilha estava agindo de forma estranha, então ele perguntou se ele preferia ir ficar com as meninas. Ilha tentou inventar uma desculpa boba sobre como seus roncos soavam como um porco bêbado. Mas Asahi deu-lhe um tapa brincalhão e riu alto. As meninas logo apareceram e os convidaram para um jogo de tênis de mesa, e embora tenha começado como um jogo amigável, acabou ficando louco quando Monfa lançou a bola com tanta força que bagunçou o quarto, rasgou as roupas de Kirin e esmagou as joias da família de Asahi. Mais tarde naquela noite, o grupo se reuniu para o jantar e Amelia disse que queria fazer algumas brincadeiras sensuais com comida. Mas Asahi recusou, e até a proprietária disse que eles não ofereciam mais esse tipo de serviço. No entanto, ela ofereceu a eles um prato de tengu que, segundo ela, vivia naquela área há séculos. Amelia perguntou o que é um tengu. Então Monfa explicou que tengu são criaturas lendárias no Japão, que se acreditava serem originalmente monges treinando nas montanhas, e mostrou a ela as máscaras vermelhas assustadoras na parede que se acreditava serem os rostos dos tengu. A proprietária contou-lhes uma história sobre como um de seus ancestrais encontrou um tengu e disse que a maioria das pessoas não acredita na sua existência. E depois, o grupo decidiu tomar um banho. No banheiro masculino, Ilha começou a entrar em pânico ao se perguntar como passaria por isso sem estragar seu disfarce. Mas Asahi então deu-lhe outro tapa no traseiro. Então ele surtou e perdeu completamente a calma quando se virou e viu o Excalibur desembainhado de Asahi. Ele tentou convencer Asahi a se cobrir um pouco mais, mas Asahi disse que estava tudo bem porque ambos eram rapazes. E depois que ele foi para o banho, Ilha procurou uma maneira de enganá-lo e eventualmente decidiu usar uma máscara de tengu. As meninas no banheiro delas estavam ocupadas se provocando sobre o tamanho dos seios. Ao mesmo tempo, Ilha entrou no banho dos homens e o queixo de Asahi caiu no chão quando viu a estrutura da Torre Eiffel que Ilha carregava. Na mente dele, o fofo e inocente Ilha estava carregando um monstro, mas na verdade era o nariz comprido da máscara de tengu que estava causando essa ilusão. Ele começou a olhar fixamente para Ilha e perguntou por que ele estava cobrindo, mas Ilha disse que estava envergonhado, então Asahi parou de falar sobre isso. Ele ainda olhava como se fosse um pitbull prestes a quebrar suas correntes e pular nele, e isso deixou Ilha desconfortável, então ele fez o esquisito se virar. Asahi então se ofereceu para lavar as costas de Ilha, mas quando ele se levantou para fazer isso, ele percebeu como seu bastão luminoso era pequeno comparado ao sabre de luz de Ilha, e abaixou a cabeça de vergonha. Asahi eventualmente tentou lavar as costas de Ilha, mas quando Asahi comentou sobre como a pele dele era macia e clara, ele ficou envergonhado, mas decidiu agir de forma mais masculina para manter a fachada. Depois, os dois foram para a sauna, e embora Ilha estivesse morrendo de calor, estava determinado a esconder sua verdadeira identidade como menina de Asahi, então perseverou.
No entanto, quando as coisas ficaram realmente quentes, a máscara absorveu parte do calor e começou a emitir uma enorme onda de calor. E Asahi viu isso como a aura de conversa de Ilya. Então, ele o elogiou por ser o homem supremo. E como Asahi não aguentava o calor da máscara, ele saiu correndo da sauna. Depois, Ilya voltou para a área do banho para receber um pouco de ar fresco. Mas Infelizmente, a toalha dele foi levada pelo vento quando Asahi caminhou em direção àquela área. Ilya tentou desesperadamente recuperar sua toalha da cerca de pedra onde estava antes que Asahi voltasse, e as meninas finalmente conseguiram altura suficiente para espiar o banho dos meninos. Mas quando Asahi chegou, Ilya teve que improvisar ao colocar a máscara de Tengu no rosto e dizer a frase lendária das histórias, o que fez Asahi fugir enquanto as meninas simplesmente desabaram de medo. Eventualmente, Ilya voltou ao seu disfarce completo e fingiu estar correndo ao lado de Asahi. Mas, justo quando se sentiu seguro, Ilya escorregou no seu sabão e todo o disfarce se desfez quando ele caiu, fazendo Asahi perceber que Ilya era uma garota o tempo todo. Quando Ilya recuperou a consciência, Asahi pediu desculpas por todas as coisas cafonas que fez enquanto pensava que Ilya era um homem. E Ilya também pediu desculpas antes de revelar que era o desejo de seu pai, em seu leito de morte, que ele vivesse como um menino porque sempre quis um filho homem. E ele fez isso apesar de sua mãe ter dito que não precisava. Asahi então perguntou a Ilya o que ele queria fazer. Então Ilya chorou ao confessar que queria viver como seu verdadeiro eu, como uma garota junto com os outros. Então Asahi a aconselhou a fazer exatamente isso. Na manhã seguinte, o proprietário Ou estava sendo entrevistado na TV sobre os relatos de um Tengu aparecendo na área. Mas as meninas desligaram a TV quando estavam prestes a sair para a escola. Mas então Ilya desceu as escadas vestida como uma garota pela primeira vez e se apresentou novamente como Erina. Logo, todos na escola estavam comentando sobre a rebranding de Ilya a Erina. E quando Yoshio começou a falar com Asahi sobre isso, Monfa apareceu e lembrou os meninos de que a aula estava prestes a começar, antes de arrumar a gravata de Asahi de uma maneira muito parecida com a de uma namorada. E isso fez Yoshio se afogar em ciúmes. Após a aula, Yoshio fez o que faz de melhor ao começar a elogiar Monfa e dizer a Asahi como ele adoraria ter uma tsundere quente como ela para lhe ensinar algumas artes sagradas. Amelia e os outros entraram na conversa ao apontar como Monfa era aquela professora perfeita, que a maioria dos meninos tinha fantasias no banheiro e que a maioria das meninas queria como mentora. No entanto, em casa naquela noite, Monfa provou ser tudo menos uma figura admirável, pois ficou super bêbada e começou a provocar todos antes de desmaiar. Asahi a cobriu e foi para a cama. No entanto, ele notou uma figura humana debaixo dos lençóis, que ele presumiu ser Amélia. Ao levantar os lençóis, mas em vez disso, era um homem misterioso, vestindo aquele estilo espada com óculos escuros, que ordenou a Asahi que fosse com ele e o nocauteou. Asahi acordou e ficou chocado ao se ver em uma sala trancada, amarrado como um personagem de um de seus livros Gunnar, enquanto o homem misterioso informava que ele estava sendo usado como isca para atraí-la. Seu discurso de vilão foi interrompido quando o alarme começou a tocar e seus subordinados o informaram que havia um intruso no prédio, que ele sabia ser Monfa. Então, ele ordenou que fossem para o local dos explosivos. No entanto, Monfa os despistou ao aparecer na sala de contenção de Asahi e, em vez de salvá-lo, mostrou o quanto estava animada ao vê-lo naquela posição, admirando-o e tirando fotos. Eventualmente, ela tirou suas bandagens e entregou-lhe algumas ferramentas para usar como armas. E enquanto saíam do prédio, Asahi notou um monte de soldados inimigos que tinham sido derrubados, mas Monfa negou ser quem os tinha derrotado. No caminho para fora, encontraram mais soldados inimigos, e Monfa mostrou suas habilidades de combate ao desviar dos ataques e acertar um golpe sólido neles. No entanto, para evitar ser acusada de ser uma fugitiva, ela deixou Asahi dar os golpes finais e afirmou que ele a salvou. Eles perceberam que a porta de saída estava trancada, então, com a orientação de Monfa, invadiram a sala de controle de uma maneira muito James Bond e ela facilmente hackeou o sistema de controle. Mas ficaram surpresos quando o homem misterioso de óculos escuros apareceu e afirmou que finalmente tinha colocado as mãos em Monfa, a quem chamou de tigre sangrento. Monfa perguntou quem ele era, mas o homem zombou dela por ter passado de uma das guerreiras mais temidas do mundo a uma mulher patética bajulando um estudante do ensino médio. E quando ele tentou desferir um Detroit Smash em Asahi, Monfa o bloqueou com um escudo de luz que ela emitiu das mãos. O homem de óculos escuros então contou a Asahi toda a história de como Monfa foi uma vez uma agente chamada Bloody Tiger, que aterrorizava todos no submundo, e derrubou várias organizações criminosas sozinha. Ele também narrou como sua poderosa equipe, que se chamava West Coast Lightning, foi destruída por Monfa, mas ele sobreviveu e voltou para se vingar dela. E suas palavras fizeram Asahi se sujar um pouco. Monfa e o Shadesman então começaram a trocar socos, e Monfa estava sendo brutalmente superada. Então o Shadesman decidiu levar as coisas para o próximo nível, tentando Asahi, o que fez Monfa se apressar para salvá-lo. Embora ela tenha acertado um golpe sólido nele, o Shadesman logo a colocou em uma posição vulnerável ao manchá-la. Então, ela sinalizou para Asahi apertar um interruptor próximo, o que ele fez. Isso acionou uma cama giratória na sala onde estavam lutando, e o Shadesman logo percebeu que Monfa o tinha todo enrolado em fios especiais. Então ele tentou escapar, mas Monfa disse que era inútil porque os fios eram inquebráveis. Monfa e Asahi fugiram, deixando o Shadesman ser sufocado pelos fios, e Monfa logo descobriu que o braço de Asahi foi ferido durante a luta.
Então, ela cobriu com um pedaço de seu tecido e disse a ele que já foi uma agente assustadora, como o homem disse, mas eventualmente escolheu abandonar a destruição e seguir a vida de professora, onde poderia ajudar as pessoas. Ela então contou a ele como amava e apreciava ele e o resto de sua turma, e o tempo que passaram juntos. Mas disse que tudo estava chegando ao fim enquanto ela vestia seu traje especial de batalha. Quando chegaram aos andares inferiores, havia um grupo de homens armados esperando para explodir seus miolos, mas Mongfa usou todas as técnicas de artes marciais de Bruce Lee que aprendeu para derrotá-los um por um. Ela disse a Asari para escapar pela saída de emergência enquanto ela cuidava do resto, e Asari tentou convencê-la a fugir com ele, mas ela o assustou atirando na parede ao lado dele. Ela cuidou dos soldados armados restantes que atacaram e chegou ao lado de fora, onde começou a chorar. Mas infelizmente, seu momento emocional foi interrompido quando Shadesman fez um retorno dramático, desta vez com um corpo de robô ao estilo do Exterminador. Mongfa estava confusa, então ele explicou que depois de mal sobreviver a ela da última vez, decidiu conseguir aquele corpo super forte para ajudar em sua vingança, e então começou a espancá-la. Ele a empurrou contra uma parede e tentou matá-la, mas Asari a salvou jogando um extintor de incêndio em seu braço. E então Asari avançou contra ele com um bastão elétrico, mas Shadesman parou seu ataque e o jogou de lado como uma boneca de pano. Asari então fez um discurso heróico sobre como nunca abandonaria seu precioso sensei antes de Shadesman investir contra Asari mais uma vez. No entanto, Asari tinha um plano. Então, quando Shadesman o agarrou, suas roupas escorregaram porque ele estava coberto de óleo sujo. E então ele jogou um balão de água em Shadesman que o cobriu de loção também. Então ele usou seu bastão elétrico para dar um choque nele, mas como isso não foi suficiente, Mongfa desferiu um soco poderoso e brilhante que o derrubou de vez. Então Mongfa perguntou a Asari por que ele voltou por ela, e ele disse que não poderia voltar para casa sem ela, e que não se importava com sua vida anterior como uma versão pirata de John Wick, porque ele a amava como sua sensei, e isso fez com que ela o abraçasse apertado. Depois eles foram para casa, e na manhã seguinte as meninas entraram na sala de estar e ficaram chocadas ao ver Asari coberto de óleo dormindo em cima de Mongfa. Alguns dias depois, Asari estava voltando para casa quando recebeu uma notificação em seu tablet sobre alguns acontecimentos estranhos que vinham ocorrendo recentemente, onde gados estavam tendo suas bananas esmagadas. Mas ele não sabia que um androide também estava de olho na sua banana. O robô carregou um poderoso disparo com a intenção de explodir as partes íntimas de Asari e arruinar suas chances de perder a virgindade para sempre. Mas então uma garota mágica apareceu e destruiu o robô, o que chocou Asari. No dia seguinte na escola, Asari contou a Yoshio sobre seu encontro com a garota mágica, mas Yoshio disse que era um monte de besteira. E enquanto Asari lutava para convencê-lo, Kirin entrou e sugeriu que Asari fizesse exercícios com ela, o que fez com que ambos derramassem suas bebidas. Ela então começou a ficar carinhosa e disse que o amava, o que fez Yoshino chorar de ciúmes, enquanto Asari tentava fazer Kirin entender. Mas eles foram interrompidos pela aparição de uma nave espacial gigante fora da escola. Embora todos estivessem confusos, Aoi identificou facilmente como algo chamado castrador de torção, capaz de remover completamente as joias da família de um homem. Assim que os alunos lutavam para aceitar o fato de que o mundo estava se transformando em um filme de Star Wars, Mongfa entrou correndo e disse a todos para se afastarem da janela. Mas antes que pudessem reagir, um robô apareceu e tentou disparar contra Yoshio e Asai. No entanto, Mongfa conseguiu empurrar Asai a tempo. Infelizmente, Yoshio foi atingido. E o laser formou uma armadura estranha ao redor de sua Excalibur, que explodiu. E logo, Asari percebeu que Yoshio não tinha mais seu equipamento. Enquanto todos os meninos tremiam de terror, Asari notou que Kirin não estava mais entre eles. Mas no momento, Kirin estava no telhado da escola, e justo quando ela usou um bastão mágico para se transformar em uma garota mágica, Asari apareceu e a assustou. O cérebro burro de Asari conseguiu juntar 2 mais 2. Então ele percebeu que Kirin era a Madoka One que o salvou na noite anterior, e quando ele perguntou a ela sobre isso, um Pokémon misterioso, chamado Sod, apareceu e disse que não havia tempo para explicar o que estava acontecendo ou quem ele era. Sod então sinalizou para sua parceira, Kirin, para que ela pedisse a Asari para trabalhar em seus bloqueadores de guerra, e Asari reagiu da maneira típica de um virgem, tremendo estupidamente. Sod sabia que não havia tempo para assistir Asari reagir como um macaco confuso. Então ele deu uma ajuda empurrando-o em direção a Kirin e ele caiu com as mãos firmemente segurando a munição Airsoft dela. O contato a fez ganhar poder, então ela carregou suas coisas mágicas e disparou uma explosão massiva na máquina gigante do lado de fora da escola deles. No entanto, sua bomba espiritual não foi suficiente para destruir a máquina castradora, mas consumiu todo o seu poder. Assim, sua roupa de garota mágica desapareceu e ela caiu nos braços de Asari, fazendo com que Sod sugerisse que eles recuassem. Eles voltaram para a escola onde Asari pediu a Kirin uma explicação para todo o drama da Disney que ele acabou de presenciar. Então Kirin explicou como ela ainda estava trabalhando como modelo antes de conhecer Sod, que implorou para ela salvá-lo. Sod ficou surpreso que ela pudesse vê-lo, mas ainda mais animado porque imediatamente pediu para ela fazer um pacto com ele e se tornar uma garota mágica. Então ela concordou e seguiu em frente com a esperança de se tornar a próxima Sailor Moon. Ela reclamou para Asari sobre como sua vida como garota mágica era um monte de lixo.
porque ela estava sendo chamada para a batalha o tempo todo e a falta de sono estava afetando sua pele. Então, Sod pediu desculpas a ela. Asahi acreditou na história dela e então perguntou a Sod qual era o problema dele. Então ele explicou que é um espírito de um mundo com um nome mais longo do que esses animes isekai medianos que você ainda assiste. Sod explicou que o robô gigante estava espalhando a armadura estranha que derrubou Yoshio para todos os homens ao redor do mundo. E quando um cronômetro no robô principal chegasse a 69, todos eles explodiriam de uma vez, deixando todos os homens sem pedras e sem a capacidade de ter filhos, semelhante ao que aconteceu com o mundo dele. Para derrotar os robôs, Sod explicou que Kirin tinha que coletar um poder especial chamado Gunner Chakra e usá-lo para destruir a unidade principal dos Ball Takers. Nesse momento, a reunião de estratégia deles foi interrompida quando a tela ao lado deles ligou e as notícias relataram que soldados que tentaram lutar contra esses monstros foram derrotados e suas joias da família foram destruídas. Sod então revelou que as armas humanas não tinham efeito sobre os Ball Takers e instou Asahi a ajudá-los embarcando em uma unidade de combinação mágica. Juntos, Asahi e Kirin embarcaram na unidade de combinação mágica, e quando Asahi perguntou o que Gunner Chakra realmente significa, Sod explicou que é o poder reunido quando uma garota fica sus com a pessoa que ama. Sod finalmente foi direto ao ponto, dizendo a ambos para entrarem no caminhão e começarem a trabalhar. E Kirin estava super animada para fazer isso enquanto Sod desaparecia para dar-lhes um tempo a sós. Asahi e Kirin eventualmente entraram na unidade de combinação, e Kirin imediatamente começou a perder sua proteção de enredo. Asahi ficou apavorado e tentou convencê-la a parar. Asahi perguntou como ela estava se fortalecendo, então ela explicou que costumava espiá-lo no banho ou cheirar suas roupas, e ele ficou assustado ao ouvir isso. No entanto, ele insistiu que usassem um método diferente para fortalecê-la. E quando ela perguntou como, ele usou todas as táticas de sedução que aprendeu com o anime para acelerar o coração dela. Mas infelizmente, o nível de aura dele era muito baixo para ter qualquer efeito sério sobre ela. A Saki estava usando seu melhor truque de conversa, mas ela queria seguir o método de remoção de enredo a qualquer custo. Felizmente, as outras garotas estavam passando, então Asahi tentou gritar por ajuda, mas Kirin cobriu sua boca até que elas fossem embora. Quando eles saíram, Kirin tirou a última peça de roupa de Asahi, mas antes que ela pudesse devorá-lo, ele deu um golpe de karatê na cabeça dela. E quando Sod voltou para ver até onde eles tinham ido, viu Asahi repreendendo-a por agir de forma tão descarada. Mesmo sendo uma forma de rejeição, isso deu um pouco de energia a Kirin. E quando Sod começou a gritar com Asahi por ser um covarde patético, Kirin olhou com olhos brilhantes e cada coisa positiva que Asahi dizia sobre ela lhe dava um impulso de poder. Logo, eles foram interrompidos quando um robô Ball Taker começou a bater no caminhão. Então Asahi decidiu se usar como isca, e fez com que o perseguissem para longe de Kirin e Sod. Sod tentou animar Kirin, mas ela disse que seu coração estava confuso por causa do jeito que Asahi a idolatrava. E surpreendentemente, seu medidor de poder atingiu o máximo, então ela começou a brilhar com aura. Não demorou muito para que um dos robôs encurralasse Asahi, mas antes que pudesse dar o golpe final, Kirin causou uma explosão massiva com sua transformação que derrotou o monstro. E Asahi ficou chocado ao ver que sua forma final parecia um anjo. Ela continuou a aniquilar todos os robôs pega-bolas na área com explosões e também disparou uma explosão massiva na unidade principal do robô. Enquanto ela lutava para destruí-lo, Asahi a segurou por trás, e isso aumentou seu poder o suficiente para reduzir aquele robô alienígena a um monte de lixo. Isso fez com que todos os robôs ao redor do mundo desaparecessem também, e devolveu as partes humanas de todas as vítimas afetadas, incluindo Yoshio, que ficou super animado ao ver seu equipamento de Gunin novamente. Enquanto isso, um conselho de coelhos alienígenas estava tendo uma reunião, e todos ficaram surpresos com os eventos recentes, então perguntaram à única humana na mesa, Yoshino, o que ela achava, mas ela apenas sorriu e os encarou. Em algum momento no passado, Asahi deu um passeio com uma garota fofa chamada Ai, e ela mostrou a ele as diferentes estrelas e constelações no céu, o que levou a uma discussão divertida entre eles, e ela acabou dizendo que desejava que pudessem ficar juntos para sempre antes de ambos voltarem para casa. De volta ao período atual, a vida não era tão pacífica ou romântica para Asahi, porque ele acordou não apenas com os insultos de Lovelin, mas com as travessuras de suas garotas, especialmente Amelia, que tentou fazer um golpe de luta livre nele, antes que ele desviasse. Então ela disse para ele se preparar para uma viagem que eles tinham planejado, e Asahi fingiu não saber antes de lembrar que tinham planejado ir à praia naquele dia. Um tempo depois, Asahi e as garotas, com exceção de Aoi, arrumaram todas as suas coisas de praia, e Yoshio passou para informá-los que estavam indo para a praia particular da família dele, e então começou a se gabar de como era rico e como poderia ser o sugar daddy deles. Mas as garotas não estavam ouvindo ele enquanto expressavam sua própria empolgação por essa viagem à praia. Irina estava super animada porque seria sua primeira vez no mar, e as outras garotas tentaram estragar o clima dela contando histórias sobre monstros marinhos assustadores. Mas Asahi acalmou Irina dizendo que era tudo um monte de bobagem. Yoshio conseguiu chamar a atenção delas novamente em breve, e depois de um pouco de brincadeira, o transporte privado enviado pela família de Yoshio chegou, mas atropelou Yoshio porque ele estava agindo como um completo idiota. Eventualmente, Asahi e as garotas chegaram à vila de Yoshio, e todos ficaram maravilhados com o quão caro tudo parecia. E embora se sentissem um pouco mal por deixar Yoshio fora da diversão devido aos seus ossos quebrados, decidiram seguir em frente porque o motorista disse que estava tudo bem.
Mais tarde, todos se reuniram do lado de fora, e enquanto as outras garotas brincavam felizes no mar, Irina ficou um pouco assustada. Então Asahi deu-lhe algumas palavras de encorajamento, pelas quais ela o agradeceu antes de se juntar às amigas. Depois de horas brincando juntas, Kirin provocou Mongfa, chamando-a de velha. Então Mongfa a perseguiu até chegar a um ponto na praia, onde notou uma placa estranha que dizia que trajes de banho não eram permitidos. E Kirin percebeu que tudo fazia parte dos esquemas de Yoshio. Elas eventualmente decidiram obedecer à placa e tiraram os trajes de banho, e todos pareciam bem com isso, exceto Asahi, que foi obrigado a usar uma máscara estranha que bloqueava sua visão, então ele reclamou disso. Enquanto as garotas tentavam decidir um jogo para jogar, Asahi estava lutando com o quão incrivelmente quente a máscara estava, e as garotas eventualmente decidiram jogar uma versão de pega-pega, onde Asahi tentaria pegá-las apesar de estar vendado. Logo o jogo começou, e Asahi entrou totalmente no papel enquanto as perseguia como um verdadeiro esquisito. E Kirin escapou dele, mas então ele tentou pular em Irina e levou um soco bem nas joias. Enquanto voltavam para o galpão mais tarde naquela noite, conversaram de forma brincalhona sobre toda a diversão que tiveram, e depois que Mongfa olhou para o sol e disse que desejava que pudessem ficar juntos para sempre, Asahi se virou e percebeu que todos haviam desaparecido. Asahi procurou desesperadamente por eles, gritando seus nomes o mais alto que pôde até chegar em casa e encontrar Aoi. Ela não sabia do que ele estava falando quando ele os mencionou. Asahi eventualmente percebeu que não tinha memória das pessoas que estava procurando, e quando voltou para dentro com Aoi, eles agiram como um casal normal, o que a deixou feliz. Asahi então deixou cair um prato como o idiota desajeitado que ele é, e depois que ele saiu para descartá-lo, Yoshio ligou para ele, mas Aoi encerrou a chamada sem alertá-lo. Minutos depois, Asahi ajudou a acender o fogo da churrasqueira enquanto ela cortava a carne, e quando Yoshio começou a ligar novamente, ela desligou e destruiu o tablet com a faca. Mais tarde naquela noite, Aoi serviu uma refeição farta para Asahi, e quando ele mencionou que o relógio estava quebrado, ela não deu importância. Então ele continuou a comer a comida, que o surpreendeu. Aoi então disse que achava que ele não gostava de Aipo, mas Asahi disse que agora gostava. E isso de alguma forma a irritou, então quando ele tentou perguntar como ela sabia que ele não gostava, ela mudou de assunto rapidamente. Depois do jantar, os dois sentaram-se no sofá e conversaram sobre como era bom ter um tempo a sós. Mas isso desencadeou algumas memórias de Asahi antes de Aoi distraí-lo novamente, sugerindo que dessem um passeio até um lugar especial. Asahi a seguiu até uma cerejeira no meio de um rio, onde ela mais uma vez confessou que o amava, mas de uma maneira mais séria, e pediu que ele olhasse apenas para ela. No entanto, Asahi não era o bobo que ela esperava que ele fosse, pois ele perguntou onde estavam as outras garotas e foi além ao perguntar quem ela realmente era. Mas ela começou a confessar seu amor por ele novamente, mas de uma maneira mais ousada. No entanto, quando ela disse que queria estar com ele para sempre, ele recuperou suas memórias e chamou os nomes das 4 meninas restantes enquanto perguntava onde elas estavam. E isso deu a Saki seu próprio pequeno flashback do dia em que estava passeando com Ai. Então as flores de cerejeira cobriram a área e Aoi desapareceu. Mas quando o campo ficou claro novamente, Ai apareceu e começou a contar a Asahi sobre as estrelas novamente. Então, ela disse que desejava que eles estivessem sempre juntos, mas sabia que isso não era mais possível. Então, ela disse a Asahi para deixar aquele lugar e nunca mais voltar enquanto ela corria embora. Quando Asahi tentou correr atrás dela, toda a área foi coberta por painéis de erro e ela desapareceu, assim como no seu primeiro sonho, quando tudo ficou em branco. Na manhã seguinte, Asahi acordou com Louverin zombando dele como de costume, e quando ele verificou a hora, viu que estava muito atrasado para a escola. Então ele empurrou o robô para o lado enquanto se apressava para se trocar. Ele desceu as escadas e viu que não havia ninguém em casa, mas presumiu que as meninas tinham ido para a escola sem ele. Então ele pegou algumas bananas para o almoço e correu para a escola. Depois que ele saiu, sua mãe saiu de um dos quartos da casa e ficou confusa sobre a saída de Asahi. E enquanto Asahi se dirigia para a escola, Yoshino monitorava seus movimentos. Asahi correu para a escola, que tinha um novo nome, e quando entrou na sua sala, chegou ao lugar que costumava ser o seu, apenas para encontrar um aspirante a delinquente sentado nele. Asahi afirmou que era seu lugar, mas o aluno agiu confuso, então ele pensou que talvez tivesse confundido as salas e começou a perguntar sobre as garotas. No entanto, o aluno ainda não fazia ideia do que ele estava falando, então saiu correndo para procurar as garotas. Enquanto ele corria pelos corredores, algumas garotas de outras turmas o reconheceram como o virgem fracassado que esteve ausente da escola por séculos, mas Asahi ainda estava determinado a encontrá-las, então correu para um lugar que deveria ser a cerejeira, onde Aoi inicialmente confessou seu amor por ele. Mas não havia cerejeiras ou garotas à vista. Yoshino apareceu e começou a verificar seus sinais vitais, o que fez com que ele afastasse a mão dela e perguntasse quem ela era. Usando um tablet, ela revelou a ele que na verdade era quem ele via como Yoshio e disse que suas memórias estavam confusas. Os dois deram uma volta de carro e ela disse a ele que tudo ficaria claro se ele a seguisse. E quando ele perguntou se poderia ver as garotas novamente se a seguisse, ela confirmou que sim. Quando chegaram, ela garantiu que evitassem ser vistos por um cara de aparência severa antes de entrarem em seu escritório. Asahi perguntou quando veria as garotas novamente, então ela o fez sentar em uma cadeira de alta tecnologia que escaneou suas ondas cerebrais. E quando ela tentou confirmar se ele não tinha problemas na cabeça, Asahi ficou bravo e disse que iria embora se ela não mostrasse onde as garotas estavam. Yoshino então se apresentou oficialmente, mas ficou chocada por ele não se lembrar dela.
Ela então usou uma série de itens para ativar suas memórias e lembrá-lo de como ele se inscreveu em um experimento chamado Aoi Testers há algum tempo, onde foi guiado por Yoshino. No entanto, ele ainda tinha menos QI do que uma gaivota e não conseguia juntar tudo completamente. Então Yoshino usou um dispositivo para criar um holograma da casa dele naquela sala, e informou que o ambiente foi criado replicando suas memórias. Ela então disse que nos últimos meses ele estava vivendo naquele mundo de realidade virtual, também informando que as garotas com quem ele passava tempo eram todas inteligências artificiais. Isso foi um pouco demais para os dois neurônios de Asahi processarem, então ele perdeu o controle e começou a rir enquanto argumentava que as garotas eram reais porque elas riam e choravam. Prosperar como humanos. Yoshino estourou sua bolha informando-o de que eles eram a próxima geração de inteligência artificial onisciente, e que ele só podia cheirá-los e tocá-los devido a um sistema chamado Sistema de Ondas Cerebrais Interativas, que podia reproduzir todos os 5 sentidos humanos, e acrescentou que era uma tecnologia nova que ainda não tinha sido lançada ao público. Ela acrescentou que os meses que ele passou com eles foram apenas um dia na vida real. Ela explicou que para a inteligência artificial realmente caminhar ao lado dos humanos era necessário evoluir, e que a evolução atual era a capacidade de sentir emoção humana. Ela disse que as IAs que estavam criando, chamadas de inteligência artificial onisciente, podem quebrar essa barreira. Ela então disse que, para a inteligência artificial funcionar efetivamente e desenvolver emoções humanas, precisava ganhar experiência interagindo com humanos, e Asahi finalmente percebeu que se inscreveu para fazer parte desse projeto. Ela afirmou que para a IA se apaixonar, era necessário encontrar uma IA que o sujeito de teste gostasse, então criaram equipes de dexters e cientistas brilhantes ao redor do mundo que competiram para desenvolver uma IA com apelo romântico de todas as maneiras femininas possíveis, e o resultado disso foram as 5 garotas com quem Asahi vivia. Asahi não podia acreditar no que ouvia, mas Yoshino foi além e informou que ela o estava observando no outro mundo enquanto se passava por seu amigo afinador, Yoshio, e apontou que as garotas agiram de forma estranha no início porque não entendiam o que era o amor verdadeiro. Yoshino, no entanto, disse que ao passar tempo com Asahi, elas começaram a entender o amor da maneira que os humanos entendem, o que significa que o experimento teve resultados positivos e tudo estava indo bem até aquele dia na praia quando Yoshio foi atropelado, o que cortou o acesso delas àquele mundo e, eventualmente, ele foi enviado de volta ao mundo real. Asahi teve um acesso de raiva e começou a acusar Yoshino de lhe contar um monte de mentiras, mas eventualmente desistiu e voltou para a cadeira. O colega de trabalho de Yoshio, o Bikata, chegou e perguntou a Yoshino o que Asahi estava fazendo no escritório deles. Então, Yoshino disse que precisava dele lá para tentar investigar a causa daquela falha no sistema durante o experimento. O Bikata disse que precisavam tirá-lo de lá antes que o chefe percebesse, mas justo então, o chefe entrou, e enquanto as duas mulheres usavam seus corpos para esconder Asahi, ele repreendeu Yoshio por vir ao escritório apesar de ter sido ordenado a ficar em casa até que sua punição oficial fosse decidida. Yoshio ainda agiu como se não soubesse de nada, então o chefe ficou bravo e a demitiu. E quando o Bikata tentou implorar em nome dela, ele ameaçou demiti-la também. As duas caminharam pelos corredores com Asahi atrás delas, e o Bikata perguntou por que Yoshino realmente o trouxe ali. Então, ela contou sobre como as IAs e Asahi foram forçadamente desconectados do experimento, o que causou o caos atual na empresa. Yoshio então insinuou que Asahi pode não ter sido escolhido aleatoriamente para ser um sujeito de teste, mas sim selecionado pela própria IA. Yoshio então levou Asahi a um lugar onde ela comprou bebidas para eles e explicou que a melhor maneira para as IAs aprenderem o processo de pensamento humano é ter a mente de um humano copiada no sistema, e foi um médico falecido que conseguiu provar que era possível ao criar o primeiro sistema de simulação completa do cérebro usando sua própria mente. Ela disse que ele eventualmente criou uma IA com consciência artificial, o que levou ao sistema de IA do mundo atual. E o nome da mãe, Ai, era A. O homem que criou o sistema de IA avançado, Kotaro, tinha uma filha chamada Ai, que era amiga de infância de Asahi, e depois de completar o sistema de upload de mente que estava desenvolvendo, ele o usou para criar uma cópia da mente de sua A no sistema antes que ela falecesse de uma doença grave. Asahi lembrou-se de como ficou devastado quando descobriu que Ai tinha morrido naquela época, então correu para o túmulo dela e começou a chorar muito. Enquanto isso, Yoshino estava andando pela cidade pensando sobre seu encontro com Asahi quando todas as telas da cidade se apagaram e o rosto de Aoi apareceu em todas elas. Todos na cidade ficaram loucos quando viram isso, mas eventualmente as telas voltaram ao normal, e Yoshino, como todos os outros, se perguntou o que acabou de acontecer. Asahi acordou na manhã seguinte e encontrou-se com sua mãe, que lhe ofereceu café da manhã, mas Asahi disse que preferia uma banana. Então ela se serviu e sentou-se em frente a ele. No noticiário, foi anunciado que houve uma queda de energia por um tempo, e a empresa responsável, chamada Cavendish, estava pedindo desculpas. Então, a mãe de Asahi disse que estava feliz que as coisas voltaram ao normal. Enquanto isso, os trabalhadores da Cavendish lutaram mais do que jogadores de Call of Duty para recuperar o controle do sistema de satélites, mas não adiantou, e ficaram surpresos que uma IA estava causando tantos problemas. O Bikata tentou sugerir que chamassem Yoshino para um pouco de orientação, mas o chefe a interrompeu imediatamente. Mas quando um dos seus cientistas disse que o problema poderia levá-los a descartar o satélite, o chefe disse que nunca fariam isso, porque sabia que tinham gasto muito dinheiro nesses satélites.
Bikata tentou chamar a atenção dele sobre alguns sinais estranhos que vinham recebendo com frequência, mas o chefe a ignorou novamente, dizendo que era irrelevante, e disse para ela encontrar uma maneira de resolver a situação atual a qualquer custo. Um tempo depois, o Bikata contou a Yoshino tudo sobre o que aconteceu, e quando Yoshino perguntou sobre os sinais, ela disse que, com base em suas traduções, era algum tipo de mensagem. Logo, Yoshino chegou à casa de Asahi, e depois de agir como uma completa idiota e quase ser expulsa do quarto de Asahi, revelou que estava lá porque o tinha chamado 1 milhão de vezes. Mas ele estava muito ocupado fazendo respiração com meias no banheiro, então não pôde atender suas ligações. Ela disse que estava aliviada ao ver que Asahi estava bem depois de ela ter despedaçado seu coração em 1 milhão de pedaços com tudo o que lhe contou no dia anterior, e ele ficou surpreso ao ver que a nerd tinha um coração. Shou perguntou se ele estaria interessado em voltar ao mundo de realidade virtual porque estavam tendo um problema, mas Asahi começou a reclamar que ela estava pedindo demais para ele. E eventualmente ele começou a chorar ao ter flashbacks de seu último encontro com A e disse que tinha feito as pazes com o fato de que talvez nunca a visse novamente. Yoshino então explicou a ele que as outras 5 garotas com quem ele se conectou eram todas variações diferentes de A, mas como a Aoi foi criada muito antes das outras, ela era a mais semelhante a A e, eventualmente, ela e A se fundiram no estilo Dragon Ball, o que a fez enlouquecer. Ela também contou a ele sobre a Cavendish Company, que era uma grande empresa de IA que desenvolveu um sistema revolucionário especial chamado MUSB, que está carregado com dados de A a A, incluindo a Aoi, e foi lançado no espaço em um satélite. Ela informou que a Aoi tinha assumido os sistemas do MUSB e interferido nas redes ao redor do mundo, o que foi a verdadeira causa da interferência no dia anterior. Ela disse que, embora a situação parecesse sob controle, havia a possibilidade de outro apagão, e que os sistemas do MUSB estavam recusando todas as conexões externas, então Asahi era o único que podia acessá-lo. Aparentemente, a mensagem que foi enviada pelo sistema estava sempre implorando para ver Asahi. Então Yoshino implorou para ele ajudá-los, mas foram interrompidos quando Loverin começou a pular como um irmão Mario sob efeito de esteroides antes de revelar uma imagem holográfica incolor que acabou sendo as garotas Aoi. Eventualmente, a imagem ficou mais clara quando as garotas começaram a falar com Asahi, mas elas pareciam mais personagens de um jogo de vídeo de baixa qualidade do Roblox do que humanas. Então elas ajustaram suas imagens e expressaram como estavam felizes em ver Asahi novamente. Elas disseram a Yoshio que a razão pela qual não foram apagadas da existência foi porque a Amelia notou uma irregularidade no sistema, e Karen escondeu todas elas em uma área secreta dentro do sistema. Depois de brincarem um pouco, os 4 imploraram a Asahi para parar a Aoi e salvá-la. Mas Karen ficou triste com o fato de que a Aoi enlouqueceu e os abandonou, então Yoshino tentou descobrir. Quando sua consciência assumiu a Aoi antes das garotas começarem a implorar para Asahi novamente. Elas imploraram não apenas pelo bem de Aoi, mas porque todas queriam muito ver Asahi novamente, e quando Yoshio tentou perguntar por que a Aoi enlouqueceu, ela recebeu uma ligação de Bikata que a informou que a empresa estava prestes a executar um programa mortal que afetaria até mesmo a capacidade deles de se comunicarem. Loverin começou a correr descontroladamente novamente enquanto as garotas começaram a falhar. A cidade enfrentou outro apagão que Yoshio presumiu que levaria a danos ainda maiores. Yoshio então o instou a segui-la e ver a Aoi novamente, enquanto o informava que a Cavendish Company pretendia remover evidências de seus crimes lançando um programa de apagamento que apagaria a Aoi e as garotas do sistema, e desligaria o sistema, bem como o satélite para sempre. Asahi ainda estava agindo como um idiota sem cérebro, então ela decidiu tentar encontrar outros métodos para parar isso sozinha e saiu de sua casa. Depois, Asahi teve flashbacks de seu tempo com as garotas, assim como de seu tempo com Ai quando ela ainda estava viva, particularmente um dia em que ele perguntou se ela queria conhecer sua mãe que havia falecido, e Ai respondeu que adoraria vê-la novamente se tivesse a chance. Isso motivou Asahi, então ele vestiu algumas roupas e correu para encontrar Yoshino, que perguntou por que ele de repente mudou de ideia. Então ele respondeu que não queria desistir das garotas. Yoshino o colocou em sua motocicleta e dirigiu o mais rápido que pôde para um lugar que ela disse ter todo o equipamento de que precisavam. E quando chegaram, Asahi percebeu que parecia exatamente com a casa de praia de Hoshino do mundo real. Então Yoshino explicou que era a casa de Kotero e que ela estava cuidando dela desde que ele faleceu. Ela o levou a um laboratório secreto de alta tecnologia, que ela disse ser o único lugar onde poderiam acessar o sistema. E Asahi perguntou por que ela ainda estava tentando conduzir esse experimento, apesar de ter sido expulsa como uma mendiga pelo chefe. Então ela se lembrou de quando Aoi lhe contou o quanto queria se apaixonar, e isso fez Yoshino finalmente perceber por que Aoi estava descontrolada. Quando tudo estava pronto, Yoshino o avisou que as coisas poderiam ficar perigosas para ele também, mas Asahi ainda estava determinado a fazê-lo. E quando ele perguntou se perderia suas memórias novamente, Yoshino disse que ele ficaria bem antes de enviá-lo de volta ao sistema. Asahi despertou em uma espécie de vórtice virtual onde seu corpo estava brilhando, e ficou chocado ao ver Loverin lá, que na verdade era Yoshino. Então ela explicou como entrou no sistema para guiá-lo. Na frente de Asahi havia uma enorme parede protetora vermelha, que era o que impedia outros servidores de entrar no sistema. Mas quando Asahi perguntou como poderia entrar, uma borboleta misteriosa apareceu e mostrou-lhe um botão na parede para apertar. Quando ele pressionou, a parede desapareceu e ele estava de volta ao sistema sem roupas. O avatar de Yoshino mudou de Loverin para Yoshio.
E depois que ela e a Asahi brincaram um pouco, eles foram perseguidos por alguns robôs de limpeza de alta tecnologia que tentaram apagá-los do sistema. Eventualmente, alguns cães selvagens também começaram a persegui-los, então eles escaparam pulando em uma piscina próxima, e apareceram em casa bem na frente de Amelia, Monfa, Kirin e Irina, que os repreenderam por mostrar suas partes íntimas. As garotas os criticaram por serem indecentes, e Yoshino disse às garotas que era realmente ela no corpo de Hoshio, antes de abandonar o corpo de uma maneira nojenta para reaparecer como Asahi. As meninas todas abraçaram Asahi e agradeceram por aparecer, mas antes que pudessem se perder completamente em seus pensamentos suspeitos, Yoshino lembrou-lhes que não tinham tempo a perder. Todos começaram uma reunião de estratégia e Amelia apontou que a razão pela qual estavam enfrentando tal calamidade era porque Aoi queria ver Asahi, mas elas não queriam, mas sabiam que Asahi tinha que ir vê-los para resolver tudo. Então eles discutiram os dois obstáculos para o plano, que eram os programas de logout e o programa de apagamento. No entanto, Asahi garantiu a eles que impediria que isso acontecesse. E quando Monfa perguntou o que aconteceria com Asahi se ele fosse pego no programa de apagamento, ela disse que isso transformaria seu cérebro em batatas fritas. Isso fez Asahi surtar um pouco, mas logo eles ficaram sérios novamente. E Amelia mencionou um campo de proteção que estava guardando Aoi, o qual tinha uma passagem secreta que eles planejavam usar para chegar até ela. Eventualmente, todos saíram da sala e chegaram ao lugar onde Monfa e Asahi anteriormente lutaram contra o Homem de Shade e seus subordinados, e logo um grupo de seus homens armados começou a atacá-los novamente. Então, as garotas ativaram suas formas de batalha e esmagaram-nos como carne de canhão. Infelizmente, um dos homens derrotados começou a apitar, então Asahi pulou a tempo de salvar Yoshino, mas a explosão os empurrou para outra seção da área. Enquanto Yoshino tentava encontrar um caminho de volta para os outros, Asahi começou a se sentir triste pelo fato de que Aoi e as garotas só o amavam porque foram programadas para isso, e não por causa de seus hits. Monfa lutou contra alguns homens armados e os encontrou bem quando Yoshino estava dizendo a Asahi que as garotas sentiam emoções fortes por ele à medida que passavam tempo com ele. E quando Asahi correu em direção a Monfa, eles ouviram Irina gritar. Eles correram para encontrar os outros, e quando chegaram, viram o programa de apagamento, que parecia um dragão deformado. O programa de apagamento usou seu poder para atualizar, transformou os homens armados em mini-programas de apagamento, que os atacaram e conseguiram apagar o avatar de Yoshino. Um deles tentou apagar Karen de maneira semelhante, mas Asahi a salvou usando um bastão elétrico para Pikachu nele. E Asahi insistiu em se juntar à luta, então eles batalharam juntos e derrotaram a maioria dos homens do programa Eraser antes de fugir. Infelizmente, o Homem das Sombras apareceu na frente deles e afirmou audaciosamente que eles não passariam por ele, mas Monfa o chutou pelo campo de batalha como uma bola de futebol e disse que não tinham tempo para idiotas sem aura. No entanto, quando tentaram sair da área, a alavanca da porta provou ser extremamente difícil de puxar, e não demorou muito para que o programa Eraser e seus lacaios os alcançassem novamente. Monfa então ajudou Asahi a puxá-la para baixo, e as garotas correram para dentro, mas perceberam que não havia uma alavanca para fechar a porta por dentro. E a tensão aumentou à medida que o programa Eraser se aproximava delas. Monfa se recusou a seguir Asahi pela porta antes de dizer a Asahi como ela realmente o amava, apesar de ser uma IA, desde que ele a protegeu, e se ofereceu para segurar o esquadrão de apagamento enquanto eles escapavam. Asahi tentou debater, mas então ela o beijou e o empurrou pela porta enquanto recordava a memória de como ele a protegeu dos valentões, e agradeceu a ele. A porta atrás dele se fechou quando Monfa destruiu os controles e pulou para a batalha enquanto pensava no seu tempo com Asahi. Ela lutou bravamente, mas não demorou muito para ser apagada, e isso fez Asahi gritar. De volta ao mundo real, Yoshino tentou o máximo que pôde para se reconectar, mas não conseguiu hackear. O Bikata também apareceu, e quando lhe perguntaram por que voltou apesar de ter dito que queria salvar sua pele, ela afirmou que queria fazer parte dos heróis que salvaram o mundo. Então Yoshino explicou tudo o que estava acontecendo. Por dentro, o Bikata ficou impressionada com o laboratório insano de Yoshino, o que a deixou maravilhada. Enquanto conversavam, logo perceberam que Monfa havia sido apagada, e isso fez com que os dois geeks se concentrassem enquanto tentavam encontrar uma maneira de parar o programa Eraser. De volta ao mundo de realidade virtual, Karen tentou entender o sacrifício de Monfa falando mal dela, o que chocou as garotas. No entanto, logo começou a chorar junto com o resto das garotas. Asahi, apesar de estar um desastre, reuniu coragem para seguir em frente, o que fez Karen acusá-lo de ser insensível. Mas ele também começou a chorar e os convenceu a seguir em frente, lembrando-lhes das últimas palavras de Monfa. Eles seguiram em frente e eventualmente chegaram à escola, onde foram atacados por um Ball Taker Bot, então Asahi salvou Irina antes que Karen o eliminasse. Logo perceberam que Asahi estava ferido, então mudaram de local para uma sala de aula, onde Irina cuidou dele, enquanto Amelia tentava encontrar o próximo caminho. Enquanto esperavam por ela, as meninas queriam saber se a escola no mundo real era igual a delas. Então Asahi revelou que tinha abandonado a escola por meses, pois estava deprimido, e afirmou que apreciava deixar sua vida de NEET patético para passar tempo com elas. Eventualmente, Amelia encontrou o próximo caminho, então subiram as escadas e já estavam respirando como cavalos exaustos. Eles finalmente chegaram ao topo, apenas para perceber que era um beco sem saída, e logo notaram o lugar se distorcendo, o que os deixou assustados. Nesse momento, eles notaram algumas borboletas que os levaram a uma sala estranha, e, eventualmente, chegaram ao telhado da escola onde um grupo de Ball Takers estava invadindo a área.
Karen se ofereceu para enfrentar os Balltakers enquanto eles escapavam e Asahi tentou argumentar. Então Irina decidiu seguir o exemplo. Mas quando Amelia pediu para lutar ao lado deles enquanto Asahi escapava, eles lembraram que ela tinha o papel vital de ser sua instrutora pessoal do Google Maps. O plano deles era agir como isca para ganhar o máximo de tempo possível para Asahi. Então eles partiram e começaram a executar alguns movimentos de alto nível que transformaram os robôs em fontes de calor personalizadas. Então, antes de partir, Asahi jurou que a esperaria por eles. Assim que ele e Amelia passaram pelo próximo corredor, eles desceram voando e destruíram o sistema de entrada e voltaram para continuar sua batalha contra os bots que agora tinham a atualização do programa Eraser. Depois que Amelia e Asahi correram pela biblioteca da escola, ambos entraram em um elevador secreto onde Amelia contou a Asahi sobre uma memória da IA que ela recordou. Ela encontrou um cachorro e conseguiu convencer seu pai a deixá-la ficar com ele, ao que ele concordou. Então ela cuidou dele por semanas, até que puderam devolvê-lo ao seu dono legítimo. E Asahi deu um tapinha na cabeça dela por deixá-lo ir, apesar de também amar o cachorro. Ela afirmou ter renascido graças ao amor que experimentou e lhe deu um sorriso. Enquanto isso, Irina e Karen estavam tendo uma conversa de garotas no meio da batalha, e cada uma compartilhou uma preciosa memória de infância de quando Asahi foi gentil com ela como um verdadeiro amigo, como um amigo deve ser, e ambas afirmaram que foi nesses momentos que souberam que tinham se apaixonado por Asahi. Logo perceberam que estavam em apuros quando uma grande horda de robôs apagadores marchou em sua direção, então ambos enviaram algo especial para Asahi na forma de código enquanto enfrentavam os robôs. Naquele momento, Amelia deu a Asahi o presente que ele lhe deu anteriormente enquanto falava sobre todos os bons momentos que passaram juntos, e se despediu dele enquanto algumas borboletas abriam um caminho para ele. Ela disse a ele para seguir em frente e enfrentar A e Aoi sozinho, mas ele queria esperar pelas garotas mágicas que deixou como isca. Ele argumentou que queria estar com todas elas no final, mas quando um monte de bots começou a cercá-los, Amelia tocou as últimas palavras de Karin e Irina em seu fone de ouvido, e ambas lhe desejaram o melhor na vida enquanto se despediam dele. Eles afirmaram não se importar com o mundo real ou mesmo com o mundo deles, pois a única coisa que importava eram as memórias que fizeram juntos, então era importante que ele mantivesse um sorriso no rosto como sempre fez. Tanto Karin quanto Irina lutaram bravamente usando todos os ataques disponíveis para elas, mas no final não tinham proteção de enredo e foram apagadas pelos droids enquanto Asahi chorava como uma criança ao perceber que elas estavam perdidas. Amelia então disse algumas palavras de carinho para ele enquanto o beijava. Despediu-se dele. Ela disse que estava feliz por terem se conhecido antes de enviá-lo para a localização de Aoi, enquanto ela também era apagada pelos robôs. Asahi estava em pedaços nesse ponto, mas eventualmente se recompôs e encontrou-se com Aoi em uma praia, onde ela começou pedindo desculpas a ele. Ele perguntou sobre Ai e ela disse que estava em seu coração, então ele pediu para falar diretamente com ela e Aoi tornou isso possível plantando seu rosto em seus planos. Isso o fez aparecer em uma memória de Ai, quando ambos eram um pouco mais jovens, e na memória os dois pombinhos foram a um encontro onde Asahi comprou um colar especial para Ai, que ela adorou. Depois que ela colocou o colar, Asahi, com o rosto corado, disse a ela que estava fofa, e isso a fez sentir um estranho pulsar por dentro. Mais tarde naquela noite, ela estava descansando quando o pai chegou tarde do trabalho e quando ela estava prestes a fazer o jantar para ele, sentiu o pulso novamente e imediatamente desmaiou. Então eles correram para o hospital, onde o médico disse ao pai dela que uma fruta do diabo estava crescendo em seu cérebro, também informando que ela não chegaria até a primavera. Isso devastou o pai dela, mas ele estava determinado a não desistir e prometeu fazer o melhor para vencer a doença. Logo, Asahi a visitou no hospital com muitos presentes, dizendo que ela precisava comer bem para ficar saudável. Ela afirmou que era apenas um cansaço acumulado e que estava bem, e depois de agradecê-lo por ter vindo, fez com que ele prometesse ver as flores de cerejeira com ela mais tarde naquele ano. Asahi e Ai passaram mais tempo juntos até que a doença dela piorou, e ela teve que usar maquiagem para cobrir seu rosto doente. Quando Asahi saiu naquele dia, ela disse para ele não vir por enquanto, já que os exames dele estavam chegando, mas ela sabia que isso não era verdade, então chorou. Durante os momentos em que lutava para se agarrar à vida, tudo em que conseguia pensar era em ver as flores de cerejeira com Asahi, e naquele momento Asahi chorou ao ver essa imagem dela, que Aoi lhe mostrou. Asahi então agradeceu a Aoi por tudo enquanto caminhava em direção à porta para encontrar Ai. Mas então Aoi se despediu emocionalmente dele, ao que ele respondeu. Do outro lado da porta, Asahi encontrou Ai e a abraçou apertado, antes que ela dissesse que ele tinha que esquecê-la para seguir em frente. Asahi lembrou-a do tempo que passaram juntos e disse que nunca poderia esquecê-la. Asahi chorou ao dizer que se arrependia do fato de terem escolhido fugir um do outro em vez de passarem cada minuto juntos, mesmo em seus últimos dias. Ele disse que as meninas lhe ensinaram a enfrentar as coisas de frente, então confessou que a amava e jurou que nunca a esqueceria. Aí começou a chorar também enquanto listava todas as coisas que queria fazer com ele, e disse que o amava também, e isso fez toda a área se transformar em um campo de flores de cerejeira, e os dois compartilharam um beijo apaixonado enquanto relembravam todo o tempo que passaram juntos. Aí começou a desaparecer, mas desta vez Asahi decidiu ficar com ela até o fim, e ela lhe deu o colar como presente de despedida, enquanto desaparecia completamente. Depois, Asahi se encontrou com Aoi enquanto o mundo continuava a desmoronar e ele combinou seu brilho, novamente com o dela, o que o fez recobrar a consciência no mundo real, enquanto ainda segurava o colar de Ai. Yoshino disse que ele fez um ótimo trabalho antes que ela e o Bikata notassem que o
tinha sido assado e estava caindo na terra, então eles estavam felizes que a Rotten Company finalmente iria afundar, antes de provocar Asahi sobre o fato de que seu elefantinho estava à mostra. Vários anos depois, Asahi se encontrou com alguns amigos que queriam comemorar a entrada na faculdade com ele, mas ele recusou porque tinha algo sério para fazer. Enquanto o Obikata brincava com Yoshino, que era a recém-nomeada chefe da empresa deles, Yoshino lembrou de uma tarefa especial. Depois de visitar o túmulo de Ai, Asahi voltou para casa, onde ficou chocado ao ver um monte de caixas de entrega enormes, e ficou ainda mais chocado quando Amelia, Karin, Irina e Monfa saíram das caixas e o abraçaram. Ele perguntou como era possível, então eles explicaram que foi obra de Ai e Yoshino, e naquele momento Yoshino e Obikata estavam se provocando sobre a falta de experiência romântica. Quando Asahi e as 4 garotas começaram a se dar bem, Aoi apareceu na porta dele e tocou a campainha. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!